Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Amém? Gênesis capítulo 5, perdão. Capítulo 1, verso 26. Amém? Gênesis 1, 26. Durante os dias a gente veio falando a respeito do novo nascimento e do nascer do Espírito. A gente falou sobre o nascer do Espírito, sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. E hoje nós iremos continuar falando da obra do Espírito Santo, amém? O Senhor colocou no meu coração para nós continuarmos. Tivemos aí uma faculdade acerca das coisas do Espírito durante esses dias, amém? Falamos sobre a pessoa que nasce de novo, ela nasce do Espírito. Falamos sobre ser guiado e andar no Espírito. O que falaremos hoje é acerca da presença de Deus dentro de nós sendo refletida nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de viver, em todo o nosso ser. Amém? Gênesis capítulo 1, verso 26. Igor, sobre o que a gente vai falar? Calma que você já deve ter lido ali também, né? Sobre os frutos do Espírito. Amém? Diz assim, ó. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O verso 27. Criou Deus, quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Criou Deus o homem, o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus, lá no começo, criou o homem, o ser humano, à sua imagem e semelhança. Deus criou o ser humano exatamente igual a ele. Todo ser humano carrega a imagem e a semelhança de Deus. Todo ser humano, em essência, ele foi criado bom. Ele foi criado para o bem, porque ele foi criado exatamente igual a Deus. Ele foi criado semelhante a Deus. Então, todo ser humano foi criado debaixo da essência de Deus. Todos nós carregamos a natureza de Deus dentro de nós, a natureza divina. Só que devido à queda e devido ao pecado, aconteceu algo com todo ser humano na terra, que foi o quê? A corrupção da natureza. Todo ser humano foi criado em essência bom. Devido ao pecado de Adão e Eva, agora a natureza do homem foi corrompida, foi deturpada, foi distorcida. E agora o ser humano, em vez dele vir à existência trazendo a imagem e semelhança de Deus, ele trouxe a imagem e semelhança de Adão, que é a imagem e semelhança do pecado. Todo homem agora nascido de mulher, ele carrega uma deformidade na sua natureza. Quer dizer, por mais bom que ele seja, em algum momento ele vai pender para o mal, por causa da sua natureza. Amém? Então em essência nós fomos criados bons, mas por causa do pecado, a natureza do homem ficou corrompida. A natureza do homem ficou distorcida, deturpada. Gênesis 1, 26 e 27 descreve isso. Quero que vocês vão lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. 1 Pedro 1, 23. Nós falamos acerca do novo nascimento. E como quando a gente nasce de novo, a gente é ligado, conectado de novo na vida com Deus. Quando a gente nasce do Espírito, a nossa comunhão com Deus é retomada. E agora a gente consegue ter comunhão com Deus no Espírito. O nosso espírito que estava morto volta à vida. Falamos sobre isso. Só que agora o desejo de Deus não é só trazer de volta a comunhão, mas o desejo de Deus também é trazer de volta a imagem e a semelhança que o homem perdeu. O homem, ele ganhou a imagem e a semelhança do diabo. Pode parecer estranho, mas foi isso que ele ganhou. Porque o diabo, a Bíblia fala que é o primeiro pecador. Aquele que pecou desde o princípio, ou nele foi encontrada iniquidade desde o princípio, que nem vai dizer a palavra, foi o diabo. O homem ganhou a semelhança do diabo e perdeu a semelhança com Deus. Amém? Só que por causa daquilo que Cristo Jesus fez, a semelhança entre Deus e o homem está sendo reatada, está sendo regenerada. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 23. 1 Pedro 1, 23. Esse versículo é extraordinário. Pois vocês foram regenerados. Regeneração fala de algo que estava informe e voltou à forma.
Vocês foram regenerados não de uma semente perecível ou corruptível, dependendo da Bíblia de vocês, mas sim de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Então, o meio pela qual Deus usa para poder trazer restauração e devolver a semelhança que o homem perdeu é a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você recebe a palavra de Deus, e quanto mais é revelado no seu coração, no seu interior, a palavra de Deus, mais você vai voltando à essência. Lembra que a gente falou sobre o homem ser feito de espírito, alma e corpo? E a parte espiritual do homem está pronta, mas a alma, que é a mente, as emoções e a vontade, ainda está deturpada, ainda sofre a influência do pecado, assim como o corpo. A maior influência que o corpo sofre é a doença, é a fadiga e por fim a morte. Quando Deus criou o ser humano lá no Jardim do Éden, a morte nunca foi o plano de Deus. Deus não estava lá criando e falou assim, eu vou criar a morte para o homem. Nunca foi o plano de Deus de haver morte, em nenhum aspecto. Então o desejo de Deus é que nós voltemos à essência. Todo o plano da redenção tem como propósito trazer o homem de volta à comunhão com Deus, ao relacionamento com Deus, e trazer o homem de volta à imagem e à semelhança com Deus. O homem, quando ele não carrega a imagem de Deus, ele carrega a imagem maligna. A gente vai compreender, Nesse versículo de 1 Pedro, capítulo 23, diz que Deus usou a palavra dele enxertada em nós para produzir regeneração e transformação. O verso 24, esse versículo é tão profundo. Pois toda a humanidade é como a relva, todo ser humano, ele é como a relva, e toda a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha e a sua flor cai. Ele está dizendo que o ser humano ele é perecível igual uma planta. O verso 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra que lhes foi anunciada. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para produzir regeneração e transformação. A natureza humana, o ser humano sem a palavra de Deus, a vida dele é completamente perecível. Mas uma vez que a palavra de Deus entra, a palavra eterna de Deus entra dentro do homem, Deus começa a produzir dentro do homem transformação eterna. Esse versículo é tão profundo que ele fala de eternidade. Ele fala que a vida do homem aqui na terra é como uma relva. Ela é muito bela, mas logo ela tem um tempo e murcha. Mas a vida do homem que recebe a palavra de Deus, ela é regenerada para a eternidade. Então Deus faz coisas aqui em mim e você que vai culminar, que vai terminar na eternidade. Essa regeneração que Deus começou, esse trazer de volta ao homem a imagem e semelhança dele, vai terminar na eternidade. Amém? Igor, então eu não preciso viver os frutos do Espírito aqui, porque vai terminar na eternidade. Eu quero que vocês compreendam essa premissa. Se você não tiver a semelhança com Deus, que é os frutos do Espírito, a própria santificação fala de você ser semelhante a Deus. Todas as bênçãos que Deus te der, você não vai conseguir vivê-las na sua plenitude. O que Deus te der, em vez de você usar aquilo para glorificar a Deus, você vai se tornar escravo da coisa. Vocês já vão entender. Vai lá em Tiago capítulo 1, verso 18. Esse versículo, igreja, meu Deus do céu, esse versículo é extraordinário. Tiago 1, 18. Assim como o homem, quando pecou, ele foi gerado agora da natureza do pecado, agora tem algo mal dentro do homem. Quando o homem dá ouvido a Jesus e recebe a palavra de Deus, ele é gerado de novo pela própria palavra. Tiago capítulo 1, verso 18, diz assim, por sua decisão, pela decisão de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Só para te contextualizar um pouquinho. Deus criou o Éden, criou o mundo. O mundo que Deus criou primariamente caiu. Jesus veio, trouxe restauração. Agora a Bíblia diz no livro de Coríntios que em Cristo foram feitas nova todas as coisas. E agora você que recebeu a palavra de Deus está participando novamente da criação de Deus. Então Deus começou já em Cristo criar todas as coisas de uma forma completamente nova. E você que recebeu a palavra de Deus e nasceu do Espírito, você é como primícias dessa nova criação. Você é como se fosse os primeiros frutos da criação. Sabe quando o marido e a mulher têm um casamento e tem ali os primeiros filhos? Eu e você somos as primícias da nova criação.
Quando você lê a palavra e você vai em Apocalipse, você vai ver a conclusão de todo o plano e de todo o projeto de Deus feito. Amém? Então nós somos a primícia de algo completamente novo sendo criado. De algo completamente novo sendo criado. Nós somos como primícias. Por sua decisão, ele nos gerou. Fala assim, gerar. O gerar aqui fala de trazer à existência algo completamente novo. E regenerar, transformar o que se havia perdido. No versículo que a gente leu atrás, em Pedro, fala que ele está nos regenerando através da palavra. Sabe quando a gente fala sobre Romanos 12:2? Não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado, seja regenerado através da transformação do seu entendimento. Então, uma vez que a palavra de Deus é enxertada em você, a sua mente, porque a alma não morre. A alma não morre. A única coisa que morre, entre aspas, que é a morte eterna, é ser separado de Deus. Então a sua alma não morre. Então não tem como Deus matar a sua alma e fazer outra. O que ele faz? Ele regenera, ele reconstrói. Então toda vez que a palavra de Deus entra na sua mente, no seu entendimento, você dá ouvido, você recebe, você medita, uma parte de você é restaurada, uma parte de você é refeita. A natureza que o homem carregava, imagine o interior do homem, o meu e o seu interior, como fosse um espelho. E esse espelho todo sujo, todo manchado. À medida que o homem dá ouvido à palavra de Deus, esse espelho vai sendo limpo. E o homem agora passa a refletir a presença de Deus. O homem foi criado para refletir a glória de Deus. Adão, quando andava no jardim, os animais, a criação olhava para Adão, via em Adão Deus. Lembra uma vez que Felipe disse assim para Jesus: Senhor, mostra-nos Deus o Pai, e isso nos basta. Jesus falou assim: Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque Jesus, essa veio fresca, porque Jesus ele tinha a plena natureza de Deus, sem estar deturpada pelo pecado, sem estar manchada pelo pecado. Então o espelho de Jesus funcionava perfeitamente. Então ele refletia perfeitamente a natureza de Deus. Nós, por conta do pecado, temos a sujeira, a deturpação. Mas quando o Espírito Santo vem e a palavra de Deus começa a transformar a nossa mentalidade, a nossa mentalidade não faz parte do nosso espírito, faz parte da nossa alma. Quando a palavra de Deus começa a transformar a nossa mente, logo as nossas emoções mudam, e as nossas vontades também, e a base da nossa maneira de pensar também muda. A gente começa a ver mudanças nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e consequentemente nas nossas atitudes. Paulo disse isso de maneira clara. Paulo disse assim, quando eu era menino eu falava, sentia e agia como menino, mas agora que sou homem, sou crescido, eu deixei para trás as coisas de menino. Ele não está falando da idade dele, ele está falando que ele não tinha maturidade o suficiente nas coisas do Espírito, ele não refletia o suficiente a Deus. E se você ler o contexto onde ele disse isso, ele está falando sobre o amor. Quando eu era menino, eu não entendia que eu fui criado para ser semelhante a Deus, e Deus é amor, a essência de Deus é amor. Então eu não refletia direito aquilo que eu fui criado para ser. Amém? Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Então nós fomos nascidos de novo, gerados de novo pela palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Igreja, esse versículo é extraordinário. Hoje só versículo extraordinário aqui. Por intermédio destas, ele nos deu suas santas promessas, ou suas grandiosas e preciosas promessas. Então Deus nos deu grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, basicamente, a Bíblia está dizendo que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Em essência, eu e você temos a mesma essência, a mesma natureza que tem em Deus. Estão entendendo? A mesma essência espiritual que tem em Deus agora tem dentro de nós, que nascemos de novo. E por causa dessa natureza divina, nós recebemos acesso às promessas de Deus. Eu vou dar um exemplo para você entender. Imagine aí que você recebeu do seu pai
uma conta em um paraíso fiscal, uma offshore, né? Uma conta num paraíso fiscal. Só que lá tem muitos milhões e centenas de milhões de dólares lá dentro. Só que você não sabe inglês, você não sabe como faz para acessar, você não sabe aonde que vai, como que acessa aquilo ali. Quando você entende que você se tornou participante da natureza divina e agora a mesma essência de Deus, a mesma essência que tem Deus tem em você, está escrito em Coríntios também, diz assim, ó, que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Quando você entende que você se tornou participante da natureza divina, agora você consegue acessar as promessas de Deus. Estão entendendo? Então há grandiosas e preciosas promessas. Só que se você não anda pela natureza divina, você não acessa. Você não vive. Você é como se fosse outro idioma. É isso mesmo, é outro idioma. Você vai compreender as coisas a partir de uma ótica carnal, de uma ótica humana, de uma ótica natural. E a linguagem que Deus está falando é espiritual. E se você não anda pelo Espírito, você não vai entender. Se você não entende, logo você não entra, você não vive, você não acessa. Por isso que Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver, ele não pode entrar, ele não pode acessar, ele não pode desfrutar do reino de Deus. Quer dizer, há promessas que você só acessa quando você aprende a andar pelo Espírito. E quando você não só anda pelo Espírito no sentido de que as suas decisões são guiadas pelo Espírito Santo, as suas decisões, mas que os frutos do Espírito agora começam a nascer em você. É outro ponto extraordinário. Ó, por intermédio dessas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas você se tornassem participantes da natureza divina. Então quando você participa da natureza divina, caminha. Igor, o que é participar da natureza divina? É andar no Espírito, é viver no Espírito. E não é só andar no Espírito, não é só ouvir o Espírito Santo, mas ter dentro de você os frutos do Espírito. Sabe quando você tem uma filha ou um filho? Eu ainda não tive um filho, ainda terei. Mas quando você se torna pai, se torna mãe, as pessoas olham para o seu filho e falam, nossa, essa menina é sua cara. Olha para o menino e fala, nossa, esse menino é a sua cara. O que ele está dizendo ali? Que o filho é semelhante ao pai. Você ter os frutos do Espírito dentro de você fala exatamente sobre isso. Fala de você ter os frutos do Espírito dentro de você. Fala que você agora começa a ser semelhante a Deus. Semelhante a Deus. Coloca para mim Efésios, procurei a igreja, Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios 5, 1. Efésios 5, 1. Olha o que a Bíblia chama eu e você, o que a palavra chama eu e você para ser. Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó. Quando você ouvir a palavra santidade se resume nisso daqui que a gente vai ler. A palavra santidade é isso daqui, ó. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Santidade fala de você ser santo, separado, mas não fala só de você ser uma pessoa isolada do mundo, fala de você ser semelhante a Deus. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ele está falando assim, ó, se você é filho de Deus, logo você deve andar como seu pai. É isso que a palavra está falando. Seja semelhante a Deus. Igor, e é possível ser semelhante a Deus? Completamente possível. Porque Deus deu para mim e para você o Espírito dele para morar dentro de você. Então você se torna semelhante a Deus não por causa de você, mas por causa do Espírito Santo que está aí dentro. Estão entendendo? Então o chamado de Deus para nós, uma vez que nós já andamos no Espírito, que nós ouvimos o Espírito, é se tornar semelhante a Deus, semelhante a Ele, carregar a mesma natureza. Nós já carregamos a natureza dele, mas desenvolver os mesmos atributos que Ele. A essência de Deus é o quê? Qual é a essência de Deus? É o amor, é o amor. Então andar pelos frutos do Espírito é aprender a andar e viver pelo amor. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. O verso 2, e vivam em amor. Quer dizer, vocês têm uma natureza aí dentro de você que vai ajudar e vai capacitar você a amar as pessoas como Deus as ama. Que vai ajudar você a ver as pessoas como Deus as vê. Que vai ajudar você a ver o melhor das pessoas onde só há o pior.
Só consegue ver o melhor das pessoas quem tem a natureza de Deus. Quem não tem a natureza de Deus só vê defeito, só enfatiza defeito, só enfatiza o erro. Quem carrega a natureza de Deus, ele tem os bons olhos. Se os seus olhos for bom, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos for mal, grande é a treva que há em ti. Estão entendendo? Então o chamado de Deus é para que nós exalemos essa luz que Ele já depositou aqui dentro. Quando você nasce de novo, a luz do Espírito está dentro de você. Quando você tem os frutos do Espírito, a luz que está em você salta para fora. Estão entendendo? Isso é extremamente profundo, igreja. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Eu quero recapitular algo aqui com vocês. Lembra que a gente falou acerca do homem natural, do homem espiritual e do homem carnal? 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios 2, 14. Diz assim, ó: quem não tem o Espírito Santo aqui que ele está dizendo, não aceita, não recebe as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e ele não é capaz de compreendê-las, porque elas são discernidas, elas são compreendidas espiritualmente. Então há 3 tipos de homem na Bíblia. O primeiro homem é um homem natural, que ele não entende as coisas do Espírito. Se você falar para ele que ele tem que amar, que ele tem que perdoar, que ele tem que crer, que ele tem que ter fé, que ele tem que confiar, ele não entende. Isso parece loucura, porque ele não entende a mente dele, o interior dele, o espírito dele é fechado para entender que existe toda uma realidade espiritual, que existe todo um reino espiritual que governa sobre o reino humano, sobre o mundo humano. Ele não entende, então ele só vive aqui, ó. É como, sabe quando você anda de cavalo e o cavaleiro coloca aquele negócio no rosto do cavalo, e o cavalo não consegue olhar para o lado, ele só olha para uma direção. A pessoa que é natural, ela não entende as coisas do Espírito, ela não enxerga, ela não vê. Ela é uma pessoa natural, uma pessoa que vive natural. Então ela vai pecar, ela vai fazer as coisas normais e está tudo certo, porque ela é uma pessoa natural. Ela não tem as coisas do Espírito, então ela vai ver de maneira natural. Amém? A segunda pessoa, do versículo 15, verso 16. O segundo homem que a Bíblia fala é o homem espiritual. Quem é o homem espiritual? A gente falou sobre ele. É o homem que anda e vive no Espírito. Mas ele não só nasceu de novo, e ele não só vive ouvindo as direções do Espírito, mas ele tem dentro dele a natureza de Deus, e essa natureza de Deus dentro dele produz frutos dentro dele. Então ele é o homem espiritual, ele vive de acordo com a nova natureza que lhe foi entregue. 1 Coríntios 5,15. Mas quem é espiritual, quem nasceu do Espírito, tem a natureza de Deus, essa pessoa discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quer dizer, ele entende bem todas as pessoas e as circunstâncias, mas as pessoas vão ter dificuldade de compreendê-lo, porque ele enxerga as coisas a partir de uma ótica espiritual. O verso 16. E olha como que é a mente dele. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo ou ensiná-lo? Nós, porém, nós quem? Nós que nascemos do Espírito e se tornamos participantes da natureza divina, nós temos a mente de Cristo. Igreja, a mente de Cristo, ela já está em você, porque você tem o Espírito Santo. Só que a mente de Cristo ainda não é a sua mente. Por isso que à medida que a palavra de Deus vai entrando, a palavra de Deus vai regenerando a sua mente, tornando ela semelhante à mente de Cristo. Por isso que em algumas coisas você consegue ser 100%, agir 100% do Espírito, e em outros momentos você ainda age de maneira humana, porque a sua mente está sendo transformada pelo Espírito. Glória a Deus. Vamos lá, igreja. Agora vem a parte triste. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Agora vem a parte triste, e é triste dizer, mas a grande maioria do povo de Deus vive como essa terceira pessoa. A primeira pessoa, é a pessoa natural. Ela nasceu normal, do pai e da mãe, ela não nasceu do Espírito, ela vive normal, uma vida de pecado, uma vida distante de Deus. Não tem como você condenar ela, não tem como você julgar ela, porque ela não conhece a verdade. Amém? A segunda pessoa é a pessoa espiritual, que nasceu do Espírito, ouve o Espírito e anda segundo o Espírito. E a terceira pessoa é a pessoa que nasceu do Espírito, recebeu o Espírito Santo, foi tocado pelo Espírito Santo,
mas ela vive como uma pessoa carnal. Ela vive como uma pessoa carnal. Como assim, Igor? Ela nasceu na natureza divina, ela nasceu de novo. Ela tem as promessas de Deus, ela tem o Espírito Santo, ela tem a presença de Deus. Mas a vida dela ainda, ela vive como uma velha pessoa. Como se nada disso tivesse na vida dela. Como se nada disso aqui existisse. E ela fica tentando viver como uma pessoa humana, uma pessoa normal. E ela só se fere, ela só se machuca. É como você andar num caminho cheio de espinho descalço. Quanto mais você anda, mais machucado você fica. Porque você tem a natureza do Espírito. E agora a sua alma só se satisfaz com as coisas do Espírito. E quanto mais você tenta satisfazer a sua alma com as coisas naturais, humanas, pecado, carnal, mais angustiado, mais triste você fica. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Irmãos, presta atenção. O apóstolo Paulo não está falando com o pessoal que está no mundo, que não conhece a Deus, não. Olha a primeira palavra. Irmãos, pessoas que têm o mesmo espírito que eu tenho, que ouviu a mesma palavra que eu escutei, que bebe da mesma palavra, que bebe do mesmo espírito, que participa da mesma comunhão. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Verso 2: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Verso 3: porque ainda sois ou ainda são carnais. Então eu não pude falar para você das coisas espirituais grandiosas, porque vocês ainda são carnais. Como assim, Igor? Porque no meio de vocês tem o quê? Tem inveja, tem divisão. Vocês não estão sendo carnais e agindo, aqui o apóstolo Paulo corrigindo os irmãos, vocês estão sendo carnais, cultivando inveja, malignidade dentro de você? Vocês ainda não estão agindo com critérios humanos? Ou na Bíblia de vocês, vivendo como mundanos? Então quem é um homem carnal? É um homem que recebeu o Espírito Santo, que tem a presença de Deus, mas ainda vive como um homem mundano. Um homem que não tem a presença de Deus. Esse é o homem carnal. E o homem carnal, igreja, ele só vive em derrota. Ele vive de derrota em derrota. Derrota em derrota. Tudo que ele faz é derrota. No fim dá derrota. Sabe por quê? Porque o homem carnal não é o homem que não tem Deus. É o homem que tem o Espírito Santo, tem a natureza de Deus. Mas eu fui na igreja outra hora na minha vida, eu aceitei Jesus, mas eu cresci e decidi viver minha vida sem Deus, como se nada do que eu vivi com Deus tivesse existido. Esse é um homem carnal. Pode reparar, a vida dele é de derrota em derrota, de tristeza em tristeza. Por quê? Vou mostrar para vocês o porquê. Porque ele não consegue dominar a si mesmo. Ele não tem domínio sobre si mesmo. Vamos lá, ó. João capítulo 15, versículo 4. Eu vou ler o versículo 1, João 15, 1, vamos ler do 1. Vocês vão entender, porque o homem carnal, ele só vive em derrota, ele só conta a derrota. Se você chegar perto dele, você não vai ver aquela esperança, você não vai ver aquele vigor, aquela coisa viva, a presença de Deus viva, não. Vai ser sempre tristeza, lástima, derrota. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, o agricultor. Verso 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que dê mais fruto. Verso 3: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. O verso 4, olha o versículo 4: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. O homem carnal é o homem que tenta dar fruto por si mesmo. Não, Deus está comigo, eu vou lá e vou fazer as coisas na força do meu braço. Maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço. O maldito homem que confia no homem não é você confiar nas pessoas, mas é você confiar em si mesmo. É você confiar na sua própria força para ter realizações. Olha o que Jesus disse: permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Quando você vai comer um fruto, imagina um pé de manga aí. Você vai pegar um pé de manga,
Você pega do tronco ou do ramo? Quando você vai comer uma manga, você pega no tronco a manga ou você pega no ramo, no galho? No galho. Então o fruto nasce na onde? Na onde que o fruto nasce? Na onde que o fruto nasce? No ramo, no galho. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, pega essa palavra. Quando você permanece em Jesus, os frutos nascem em você. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando você como ramo ligado em mim, dentro de você nascem os frutos. E que fruto é esse? Os frutos do Espírito. Eu sei que tem a parte de frutos onde sua vida começa a ajudar, sua vida começa a tocar outras pessoas, mas o principal interesse de Deus é produzir frutos em você. Primeiro em você. É os frutos do Espírito em você. Igreja, se você tiver os frutos do Espírito em você, Deus pode te abençoar, Deus pode fazer coisas extraordinárias com você. Eu vou dar um exemplo. Deus pode levar você para cuidar de outras pessoas. Deus pode abençoar você de maneira extraordinária. E você não vai se corromper, você não vai se vislumbrar com aquilo, porque você carrega dentro de você as primícias do Espírito. Estão entendendo? Deus pode usar a sua vida para transformar milhões de pessoas, quando os frutos de Deus estão dentro de você. Não só cuidar da sua família, mas usar você para ajudar milhões, centenas de milhões de pessoas. Porque você não se vislumbra com nada humano, porque dentro de você governa, atua, habita, dirige. O que dirige você é os frutos do Espírito, é a natureza espiritual. Por mais que te aconteçam coisas gloriosas, você sabe que nada disso enche os seus olhos ou o seu coração. Tudo isso no fim é para glorificar a Deus. Estão entendendo? Compreenderam? É como, você lembra aquela conta, o exemplo da conta que eu dei? Quando você tem os frutos do Espírito, você está habilitado para viver as promessas de Deus. Quando você tem os frutos em você. Eu vou dar um exemplo. Imagine você, mulher ou marido, vice-versa, orando pelo seu esposo. Deus, traz o meu esposo, Senhor, salva ele. Senhor, traz ele para a igreja, para ele buscar junto comigo. E daí ele vem. Só que dentro de você, você ainda acha que é uma pessoa carnal. O que vai acontecer? O seu esposo vai vir, mas você não vai saber construir, edificar, porque você ainda é carnal. Mas se você tem os frutos do Espírito, o seu esposo vem, vocês começam a buscar Deus junto, e as coisas começam a crescer, começam a avançar, porque dentro de você tem os frutos do Espírito. Estão entendendo? Ao mesmo jeito que a pessoa que ora assim: Senhor, eu quero ser abençoado financeiramente, eu quero abrir uma empresa, eu quero prosperar no serviço. Sem os frutos do Espírito, a pessoa vai acabar amando o dinheiro. Ela vai acabar se escravizando pelo dinheiro. Em vez do dinheiro ser servo, vai se tornar senhor, porque não tem o fruto do Espírito. Vai cair na ganância, vai cair na mesquinharia, vai se tornar uma pessoa avarenta. Agora, se ela tem os frutos do Espírito, ela vai ser generosa, ela vai ser bondosa, ela vai usar aquilo que ela tem para benefício do outro. Estão entendendo? Sem os frutos do Espírito, você não consegue viver as promessas de Deus em plenitude. Nem cura. Tem pessoas que veio na igreja e estava doente fisicamente. A gente orou, ela foi curada. Ela ficou livre da enfermidade. Daí um pouco acontece algo na casa, na vida, na família. Ela se magoa e guarda a mágoa no coração. O que acontece? A doença que a gente expulsou volta. Estão entendendo? Sem os frutos do Espírito não adianta. Sem os frutos do Espírito, nada do que Deus dá para você cresce, avança. Você não tem condições de gerenciar, de gerir, de administrar nada do que Deus colocar na sua vida. Até as bênçãos de Deus, entre aspas, se torna maldição, porque você não tem condição de lidar com aquilo. Estão entendendo? Glória a Deus. Vamos lá. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, olha aqui a tristeza do homem carnal. Pois sem mim, nada podeis fazer. Ou sem mim, não podeis fazer coisa alguma.
O homem espiritual é aquele homem que entende que sem a presença de Deus, sem Deus na vida dele, por mais bom que ele seja, por mais capaz que ele seja, ele não consegue fazer. O homem carnal não. O homem carnal, ele é orgulhoso, ele acha que ele consegue, ele acha que ele é bom. O homem espiritual não. O homem espiritual, ele sabe que ele depende do Espírito Santo. Ele depende da presença de Deus na vida dele. Que se não for a presença de Deus, se não for o Espírito de Deus atuando nele, ele não consegue fazer coisa alguma. Esse é o homem espiritual. Quero que vocês vão lá em Mateus capítulo 7. Mateus 7, verso 15. Igor, como que eu sei que um homem que está falando da parte de Deus, ou uma pessoa que se diz de Deus, ela é verdadeiramente de Deus? Como que eu sei isso? Como que eu sei? Para eu não ser enganado. Olha o que está escrito aí. Aqui quem disse foi Jesus. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro, ou na Bíblia de vocês está escrito interiormente, são lobos devoradores. Fala assim, interiormente. Fala assim, interiormente. Olha o próximo versículo. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? O que a Bíblia está dizendo? Que a semente produz, o fruto produz segundo a sua semente. Então se eu plantar um pé de limão, eu não vou colher jaca, eu vou colher limão. Se eu plantar uma videira, eu não vou colher melancia, eu vou colher uva. Então ele está dizendo que interiormente o que a pessoa é, aquilo vai saltar para fora nas suas atitudes, nas suas decisões. E pelas ações, pelos frutos, conhecereis. Olha o próximo verso. Verso 17. Semelhantemente, toda árvore boa, quer dizer, toda árvore que tem uma boa semente, ela dará bons frutos. Mas a árvore ruim dará frutos ruins. Verso 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim não pode dar frutos bons. Estão entendendo? Então, segundo o fruto que está aí dentro, é o que vai ser produzido aqui fora. Se você não deixar o Espírito Santo produzir os frutos do Espírito aqui dentro de você, você vai ter as promessas de Deus, você vai ter tudo que Deus já preparou, que Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou, mas você não vai viver. Você não vai viver. Agora, se você deixar o Espírito Santo produzir em você os frutos, se você deixar Ele colocar em você e alinhar você, fazer você se tornar semelhante a Ele, trazer você a essência para a qual você foi criado, para ser imagem e semelhança dele. Se você deixar Ele esfregar o espelho aí dentro, lustrar, polir o espelho aí dentro, para você refletir Ele, você vai viver naturalmente as promessas de Deus. Naturalmente. Quero que vocês vão lá em Gálatas comigo. A gente vai encerrar. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Olha que versículo glorioso. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Ele não está dizendo para você assim, ó, fique resistindo à sua carne, fique dizendo não à sua carne. Não, ele não está dizendo isso. Igor, o que é a carne? A carne são os desejos humanos, é a inclinação maligna que tem dentro do homem. Ele não está dizendo assim para você, fique dizendo não à carne. Não, ele está dizendo assim, ó, aqui está a carne, viva pelo Espírito. E naturalmente você não vai fazer, você não vai realizar os desejos da carne, porque você já está realizando a vontade do Espírito. Então quando eu decido, é que nem quando eu decido fazer exercício. Quando eu decido fazer exercício, naturalmente eu vou ficar com uma melhor condição. Eu vou ficar mais saudável. Estão entendendo? Então quando você decide viver pelo Espírito, naturalmente as coisas do Espírito vai fluir, você vai conseguir dizer não à carne. Verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Então se você anda no Espírito, você não vai viver de maneira carnal. O verso 18, mas vocês são guiados pelo Espírito, mas vocês que são guiados pelo Espírito não estão mais debaixo da lei. O verso 19, olha o verso 19, igreja. A pessoa que é um cristão carnal, ele vive com as obras, presta atenção, são frutos do Espírito, mas da carne não é fruto, da carne são obras. Por que fruto? Por que fruto? Porque as coisas do Espírito você não consegue produzi-las. Quando um homem e uma mulher têm um relacionamento, o fruto do relacionamento é uma criança. Quando a presença de Deus vem habitar dentro de você, dentro do seu espírito, o fruto da presença de Deus morar aí dentro, é você começar a se tornar semelhante a Deus. Por isso que os frutos do Espírito são produzidos pelo Espírito. Então não é feito por você, mas é pelo Senhor dentro de você. Diferente das obras da carne. Verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas, e que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. O verso 21. A inveja, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Presta atenção. Quem vive com base nas obras da carne, ele não herda o reino de Deus. E o herdar o reino de Deus aqui não fala só quando você morrer, de entrar no céu. Fala de você não acessar as provisões e o reino de Deus aqui na terra. Que a Bíblia fala que quando você está no Espírito, você anda no Espírito, você anda debaixo do fluir da graça do reino de Deus. Vocês foram tirados do reino das trevas e colocados no reino da luz. Se você vive pelas obras da carne, você não entra no reino de Deus. Você não desfruta do reino de Deus. Sabe quando as coisas fluem para você? Você vai fazer um projeto, você vai fazer algo e você vê Deus fluindo com aquilo que você está fazendo. Aquilo ali é o favor de Deus. É uma expressão do reino de Deus. Quando tem um demônio, você repreende, o demônio vai embora. Significa que o reino de Deus está sobre a sua vida. Se você vive com base nas obras da carne, o reino de Deus não está sobre a sua vida. Você não pode entrar quando partir dessa vida. E aqui nessa vida, você não tem acesso. Estão entendendo? Sabe quando se manifesta um demônio e a pessoa vai expulsar o demônio e fala, você não. Você não pode me tirar. Por quê? Porque você faz o que eu quero. Poxa, mas ele não é crente? Ele é, mas ele ainda vive pelas obras da carne. Então quem manda na vida dele sou eu ainda. Ele não entregou a vida dele ao governo de Deus. Estão entendendo? Então uma pessoa que vive pelas obras da carne, ela não consegue, ela não tem autoridade para operar no reino espiritual. Ela sempre está em acusação. Ela sempre está atormentada a si mesma. O verso 22. Mas o fruto, olha que incrível, o fruto. O que é o fruto? A consequência de se ter o Espírito Santo. O fruto é o amor, é a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. O verso 23. A mansidão e o domínio próprio. Por que o homem carnal ele não prospera? Ele vive de derrota em derrota. Porque, igreja, se uma pessoa, um exemplo simples, se uma pessoa não consegue dizer não para um prato de comida, se ela olha para um prato de comida e não consegue dizer não, você acha que ela vai ter capacidade de governar alguma bênção, algo extraordinário da parte de Deus? Sim ou não? Se ela cede a um prato de comida, tem até um pecado, né, que fala que a glutonaria, que a pessoa que está comendo loucamente. Se ela, Igor, um prato de comida, não é um prato de comida, mas se ela não consegue dizer não para o desejo dela, você acha que ela consegue governar sobre alguma coisa? Se ela não tem autogoverno, se ela não tem domínio sobre si mesma, você acha que ela consegue dominar alguma coisa? Isso é uma das pequenas coisas. Um homem carnal, se não consegue dizer não ao seu desejo sexual, você acha que ele tem condição de governar e de cuidar de alguma coisa? Ele não tem. Porque primeiramente ele não tem domínio sobre si mesmo. Quem conduz a vida dele ainda é a natureza caída e humana. E a única forma de você viver as coisas que Deus tem preparado é se você deixar o Espírito Santo desenvolver aí dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, os frutos do Espírito. Fruto do Espírito, você vai ter mansidão, você vai ter paciência. Paciência. Sabe quando está tudo de ponta cabeça? E você permanece na paciência e na perseverança, sem murmuração, sem ficar reclamando. Ah, mas eu esperava que as coisas acontecessem dessa forma, não aconteceu. Não vou reclamar, porque a palavra fala em tudo dai graças. E você dá graças. Você é manso.
Alguém vem com injúria, com calúnia, dizendo assim: ah, mas você fez isso, você fez aquilo, te acusa. E você permanece manso. Você tem compaixão das pessoas. Você olha para uma pessoa que está numa situação deplorável, você não se sente melhor que ela. Não, mas minha vida está em condições melhores, eu estou buscando a Deus, eu estou melhor do que ela. Não, você tem misericórdia. Você se coloca no lugar dela. Você sente a dor dela. Estão entendendo? Fruto do Espírito. O fruto do Espírito, igreja, se vocês entendessem isso, o fruto do Espírito faz vocês vencer batalha espiritual calado. Sem abrir a boca, sem repreender um demônio. O fruto do Espírito faz vocês vencer as maiores batalhas espiritual foi vencida calado. Lembra de Jesus? Quando os homens estavam açoitando, batendo, cuspindo, dizendo assim: mas você não é o Filho de Deus? Olha lá o Filho de Deus. Ele era Filho de Deus, sim ou não? Ele era ou não era? Se ele fizesse assim, ó, não caía todo mundo morto? Porque aquele que tem o poder para dar a vida tem o poder para tirar. Sendo injuriado, sendo massacrado, humilhado. Ali era uma batalha espiritual. Ali eram os homens batendo nele, mas na verdade ali eram os demônios. Ele ficou calado. A palavra fala no livro de Isaías que ele foi levado como ovelha ao matadouro. Ele não abriu a boca. Quieto. E quando ele abriu a boca para falar, ele falou com Deus. Ele não falou com as pessoas que estavam injuriando ele. Lembra do ladrão na cruz? Mas você não é Jesus, você não é o Cristo, você não curou todo mundo, está aí preso. Salva-te a ti mesmo. Ficou quieto. Quando o outro falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele ficou calado. E quando ele foi para abrir a boca, ele falou com Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer: Senhor, eu estou sentindo falta do Senhor. Eu estou tão oprimido. Pensa, o pecado de toda a humanidade sobre ele. Mas a presença de Deus estava lá. Quieto. Ele venceu os demônios, a morte, a enfermidade, todas as trevas. Calado. Quieto. Está entendendo? Quando você tem os frutos do Espírito, tem batalhas que você vai vencer sem abrir a boca. Quieto. Manso. O homem manso não é o homem fraco, é um homem frágil. O homem manso é aquele homem que é extremamente forte, que ele é extremamente poderoso, mas a força dele é calculada, é medida para ser usada na hora certa. Sabe aquela pessoa que tem uma palavra de peso, mas ela só fala a palavra na hora e no momento certo e para o propósito certo? Jesus. Estão entendendo? O Espírito Santo, igreja, está dentro de mim e de você. Se você nessa noite abrir o seu coração e falar: Espírito Santo, é isso que eu quero. Eu quero os frutos da tua presença dentro de mim. Coisa gloriosa você pediu. A mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Verso 24. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu quero encerrar em Romanos, capítulo 8. Romanos não, 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. 2 Coríntios 3, 17. 2 Coríntios 3, 17. Diz assim, 2 Coríntios 3, verso 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ali é liberdade. O verso 18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos, olhamos para a glória do Senhor, e segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, ou com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então, eu e você, quando temos comunhão com o Espírito Santo, quando ouvimos a palavra de Deus, quando entramos em oração, em adoração, quando entramos em contato com a presença de Deus, somos transformados de glória em glória. Esse espelho aqui dentro, ele vai sendo limpo, 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 limpo. Sabe quando você vai na praia e você toma um sol?
Só de você estar exposto ao sol, acontece o que com a sua pele? Ela se queima. A presença de Deus da mesma forma. Quando você ouve a palavra, quando você ora, quando você jejua, quando você entra em adoração, você está se expondo à palavra de Deus. E essa exposição à palavra de Deus produz transformação dentro de você. Igor, como que eu posso viver os frutos do Espírito de maneira prática na minha vida? Na prática, você precisa alimentar a sua comunhão com Deus. Se você se alimentar das coisas carnais, se tudo que você vê, tudo que você ouve, se toda a atenção que você tem, você só entrega para as coisas carnais, você vai acabar repetindo o comportamento daquilo. Se você só se expõe às coisas carnais, às coisas mundanas, aquilo vai começar a refletir em você. Igreja, é tão sério que eu estou falando para vocês aqui, que se você estudar, pode estudar, não estou falando besteira não. Eu não sei se são os cientistas ou se são os psicólogos, acredito que são os dois. Eles falam que o nosso subconsciente tem um poder de olhar, absorver e reproduzir. Então tudo que você olha, contempla, que nem está escrito ali, você vai acabar reproduzindo. Tem um salmo que diz que pessoas que adoram ídolos se tornam igual a ele. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. Fica surdo, mudo, cego. Então tudo que você contempla, você se torna semelhante. Lembra de Moisés que desceu do monte com o rosto brilhando? Por que o rosto dele brilhou? Porque ele continuamente estava contemplando a presença de Deus. A presença de Deus. Aqui que é o segredo, igreja, para você vencer todas as tentações e as mazelas desse mundo. Em vez de andar em derrota, andar de glória em glória. É contemplar a presença de Deus. É você olhar para você, olhar para a sua vida e saber que o mais importante não é o seu trabalho, o mais importante não são as coisas que você tem, o mais importante não são os seus planos, o mais importante não são os seus sonhos, o mais importante não são as coisas que Deus te deu, o mais importante é a sua comunhão com Deus. Quando você colocar isso como central, quando você faz isso a base da sua vida, todas as outras coisas se alinham. Quando você coloca dentro de você, entende que o momento mais precioso que você tem é quando você está em comunhão com Deus. Quando você está sendo ministrado pelo Espírito Santo. Quando você está exposto a um ambiente de adoração. Ou quando você está em um momento de oração. Quando você entende que ali é o lugar mais precioso da terra para estar. É nesse momento. Ali você achou o oásis. Ali você achou o oásis. Ali você achou a fonte de água no meio do deserto. Enquanto o mundo está seco, vazio, perdido, quando você entende que a sua comunhão com Deus é o lugar de desfrute, ali você vai receber refrigério na sua alma. Você vai receber direção de que decisão tomar. Você vai ter paz. Você vai sentir segurança. Você vai ter ousadia. Igreja, tudo flui da comunhão com Deus. Tudo se constrói da comunhão, tudo se constrói a partir da comunhão com Deus. Quando você começa a planejar coisas que não aconteceu ainda, e você leva para a oração, você leva para a comunhão com Deus, aquilo que os seus olhos não viu ainda, começa a se materializar, primeiro dentro de você. Eu vou contar o testemunho para vocês bem rápido. Eu lembro de eu querer comprar um bem, adquirir um bem. E eu olhava para mim e via que eu não tinha fé o suficiente. Eu lembro do Espírito Santo me levar para um lugar de oração. E eu não orei pedindo para Deus o bem. Senhor, eu quero comprar esse bem. Tava muito fora do meu alcance. Muito, mas assim, extremamente fora da minha realidade. E quando eu ia para a oração, eu não pedia para Deus me dar. Porque quando eu olhava para o Senhor, para a palavra, para as promessas, eu via que já era meu. Mas eu via que eu não tinha capacidade. Eu não tinha fé o suficiente para aquilo. E aí eu não orei mais, Senhor, me dá aquilo. A minha oração mudou. Eu falei, Senhor, como que eu posso me tornar capaz para poder acessar isso? Como que eu posso ser transformado para poder viver isso? Para poder receber isso? E a maioria das coisas que eu vou orar pedindo para Deus, sabe quando você ora, você pede algo assim que é distante da sua realidade? Hoje quando eu vou orar e pedir coisas nesse sentido para Deus, eu vejo que da parte de Deus é como se já tivesse assim, ó, filho, sim.
Aí você, Igor, mas como está? Está na palavra. Em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém para todas as promessas. Está lá em Coríntios. Em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém de Deus. Sim, amém, eu quero. Mas tá bom, então como é que é? Não tinha capacidade para acessar. Não tinha capacidade para tomar posse, para viver. Eu até sabia que da parte de Deus estava pronto, mas Senhor, como é que vive? Como é que acessa? Como é que entra? Estão entendendo, igreja? Tem coisa que você vai orar que Deus não vai te dar, que precisa você enlarguecer, você precisa crescer por dentro para poder acessar, para poder entrar. E os frutos do Espírito, igreja, meu Deus, os frutos do Espírito é o ouro, os frutos do Espírito é o diamante. Uma pessoa que tem os frutos do Espírito, se ela estiver numa empresa, ela vai conseguir gerir bem, porque ela vai conseguir saber lidar com pessoas. Se ela estiver no casamento, ela vai conseguir lidar bem, porque ela vai ser paciente, ela vai ser amorosa, ela vai ser compassiva, ela vai ser compreensiva. Aonde você colocar, as coisas acontecem, porque não é a coisa por fora, é a que está dentro dela. Estão entendendo? Igor, então ela é perfeita? Não, ela está dentro dela. Aquilo como uma semente. Quando vem desafios, quando vem coisas grandes, em vez daquela semente se apequenar, aquela semente cresce, expande. Então ela não tinha capacidade de perdoar alguém que machucou, que feriu, mas ela tem a primícia do Espírito. Sabe o que vai acontecer? Ela vai se enlarguecer e vai conseguir perdoar. Ela está passando por uma situação onde está insuperável. Sabe o que vai acontecer? A paciência dela vai crescer. Ela está passando por uma provação que é demais para a fé dela. Sabe o que vai acontecer? A fé dela vai crescer. Porque ela tem algo dentro dela que produz, que cresce, que expande. Tudo que ela precisa fazer é se manter conectado com a fonte, que é a presença de Deus. Se você se manter conectado com a fonte, aquela palavra que a gente escuta, que está escrita em Mateus: tudo é possível ao que crê. Acontece. Quando você está conectado com a fonte, você não vê mais impossibilidade. Você entra num ambiente onde tudo é possível. Tudo é possível. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Eu creio que pelo Espírito hoje, o Senhor está largando as tendas aí dentro de você. O Senhor está largando as coisas aí dentro de você. Isso vai refletir aqui fora, na sua vida, nas suas decisões, na sua casa, na sua família. O Senhor está esticando aí dentro de você. O Senhor está dilatando o seu coração. Você viveu até aqui, até agora, as coisas do Espírito, mas tem mais coisas de Deus preparada, e da parte de Deus já está preparada. O Senhor diz: ao meu Espírito que está preparando você. O Senhor está fazendo você crescer. O Senhor está alargando o seu entendimento. O Senhor está dilatando as suas emoções. O Senhor está fazendo com que os frutos do Espírito cresçam aí dentro de você. Você vai ter mais paciência. Você terá mais amor. Você terá mais domínio próprio, mais mansidão. Você vai ver as situações e a vida das pessoas com o olhar do Senhor. Você, dentro de você, terá a mente de Cristo. Você vai enxergar as circunstâncias não como algo comum, não como algo normal, mas a partir da realidade do Espírito. Há uma sabedoria do Espírito descendo sobre você. Há uma graça de Deus sendo impartida ao seu Espírito essa noite. Você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Você vai expandir. Aí dentro de você as coisas vão começar a enlarguecer. O Senhor vai te levar a situações e vai te colocar em lugares onde você não vai entender o que você está fazendo ali, mas você vai saber, através dessa palavra, que é o Espírito Santo dizendo para você: filho, filha, sou eu enlarguecendo a tenda aí dentro de você. Sou eu enlarguecendo o odre, porque eu quero derramar um vinho novo aí dentro. Eu quero fazer você provar, desfrutar, beber de algo que você não viu ainda. Aquilo que os seus olhos não viu, que o seu ouvido não ouviu, que não desceu ao seu coração, já está preparado. O que eu estou preparando é você. É você. É você que o Senhor está preparando. Os frutos do Espírito, igreja, estão nos preparando para encontrar com o Senhor. Nós iremos viver coisas gloriosas e grandiosas aqui na terra, as grandiosas promessas de Deus. Mas nós estamos sendo preparados para um dia encontrar com Ele e ver Ele face a face. Ver Ele face a face. A palavra diz que hoje nós vemos como material espelhado, mas chegará o dia em que nós o veremos face a face. E assim como Ele nos conhece, nós também o conheceremos. O nosso espírito
espírito, o nosso coração está sendo preparado para encontrar com Jesus. Nós estamos sendo preparados para encontrar com Deus. As situações dessa vida, ela não vai paralisar você, ela não vai matar você, ela vai fazer você se tornar grande, um grande homem, uma grande mulher de Deus. A sua fé está crescendo, está enlarguecendo. Quando acontecer situações que fogem do seu controle, não murmure, não se entristeça, não fique abatido. Quando você se vê em meio a situações que fogem do seu controle, não se acovarde, não se apequene, porque é o Senhor fazendo crescer aí dentro de você. É o Senhor fazendo com que mais da glória de Deus seja depositado dentro de você. Igreja, para que algo do céu seja depositado dentro de você, algo da terra, algo maligno nesse mundo vai ter que morrer aí dentro, para que o Senhor possa enriquecer o seu coração e a sua vida. Ele precisa semear primeiro dentro de você os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Se coloque de pé, se coloque de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você orasse agora, que você falasse com o Senhor e que você dissesse: Senhor, faça em mim conforme a tua palavra. Eu quero crescer, amadurecer com os frutos do teu Espírito. Ore capassoreando a lama.